Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Sementes da Luz estamos de volta. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025, palestra de número 30, mais uma que eu venho anunciando para vocês há algum tempo, fala sobre o encobrimento, e você já vai entender quando eu começar a falar sobre o tema em si. Que encobrimento é esse? Do que se trata? Mas antes disso, vamos focar aqui na nossa mente e no nosso coração, fechando os olhos se possível, pineal, chamatrina, procurando trabalhar aquilo que a gente já ensinou para vocês do eletromagnetismo, entrando em contato, você, fractal de alma, encarnado ou imantado aqui nesse planeta hoje, da 4D, com seus níveis acima, foca em entrar em contato com a sua alma, com seu espírito. Já são níveis muito difíceis de serem acessados. Não se preocupe em acessar níveis muito além, estando hoje na 4D. Bem como entre em contato com seus mestres, mentores, guias, amparadores, reveladores. Não foque naquela lógica de acessar muito além disso. Eu venho trabalhando com você essa ideia há algum tempo, desmistificando de que a gente fala com Deus, que a gente fala com Jesus, Maria, José, indo para outras linhas, de que eu falo com o orixá maior, do trono maior, de que eu sou capaz de acessar isso, aquilo outro. Hoje, aqui no planeta, é bem difícil você ir além daquilo que está próximo de você. Então, se preocupe com o seu entorno, que a gente chama de erraticidade. Nível acima, plano espiritual, próximo nível, que está perto de você. São os seres do seu projeto. Não se trata de anjos, arcanjos, querubins, serafins, homoniafins, supernafins. São seres mais próximos de você. Ainda que você, como eu venho trabalhando com você há algum tempo, possa não ser um ser local, você possa ser oriundo, sim, desses muitos níveis acima e ter uma pseudo-facilidade maior para acessá-los. Você pode ser de muito longe, em termos físicos da Terra, mas ainda assim hoje, com barreira de frequência, matriz de controle, aprisionado nessa lógica da fisicalidade, é muito difícil. Então faça os contatos níveis a níveis, nível a nível. Você fala com o próximo, que o próximo fala com o mais acima fala com o adiante, e assim você pode montar uma cadeia. E assim funciona um trono de replicação energética que, por entrelaçamento quântico, se fala um com o outro. Então, foco na mente e no coração. Vamos iniciar aquelas respirações com uma retenção de 17 segundos, trabalhando dentro de você o oxigênio que entra com a essência que está aqui à sua volta, que tem a ver com você e com esses seres que eu acabei de falar. E ao colocar para fora, use diafragma e períneo para expulsar tudo aquilo que não pertence mais a você. Inspire.
Permita que o oxigênio e essa essência, o éter, ou quinta essência, trabalhe dentro de você junto com o oxigênio. Converse com seus tijolinhos formadores, com cada elétron seu, realizando o Ticum, o ressurgir de um novo homem. É a ressignificação que você promove em você mesmo para o reparo da obra e o reparo do Criador. E ao colocar para fora, use o diafragma e o períneo para fazer força e expulsar, junto do gás carbônico, gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, contratos, miasmas, implantes, cadeados. Além de mágoas, rancores, medos, fobias, ódios, orgulhos, ciúmes, apegos, coisas pequenas, sentimentos limitantes que não pertencem mais a você. E assim, vamos a Adonés, borda do prato vonal, junto com Rancor, Roquiná, Druxos, Sucalá, Mirna, Cadisha, Vovó Maria Conga, Iemanjá, Iansã, Xangô. Os dois últimos são os regentes desse ano. E são seres que estão à sua volta. São seres próximos de você. Alguns que eu citei aqui não são nem tão próximos assim, mas daquela ligação dos tronos. Fazem parte do seu trono, ainda que lá em cima. Mas você vai se preocupar com o seu mentor. Eu citei aqui esses todos que trabalham comigo no canal. Rancor e Roquinar, por exemplo, são os meus mentores. Você pode ter os seus. Sítios, nomínios, entre em contato mental com eles. Eles fazem parte do trabalho também, porque se você faz parte do trabalho, eles fazem parte do trabalho. Ainda que eu não os cite, ainda que nem mesmo eu os conheça, você os conhece. Isso basta. Apesar de se faz parte do trabalho, todos nós, de uma certa forma, devemos nos conhecer. Fazemos parte de um grupo pequeno, como eu venho explicando, de buscadores dessas sementes da luz. Você é uma semente da luz. Eu pretendo ser uma semente da luz. Nós precisamos tentar buscar os demais, para que juntos façamos esse trabalho do comando semente da luz, em nome do comando da luz. Isso também é uma questão de hierarquia, de trono, como eu acabei de explicar sobre os níveis acima. E assim todos nós vamos juntos, a partir de Adonés, borda do prato vonal, onde Anhotakten e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Aka, a energia Umara, através do portal Avona Shantar, que será entregue inicialmente aos filhos paradisíacos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para Siriana, Astasheram, Maria das Estrelas, Astar-Niolin II, Panther e Jaguar. Esses sim são seres bem acima daqueles próximos a nós. Mas eu não tenho a pretensão de falar diretamente com eles toda hora, todo momento. Em alguns casos, você fala com eles uma vez, quando o faz. Talvez pelo contato direto dos seus mentores para chegar até eles. Desses seres, a energia Umara, a energia Aka, é trabalhada e entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta e alocam-nos no centro desse círculo, no centro desses círculos todos. Trabalham em nós cirurgias espirituais, siderais, passes, barras e assas, meridianos do corpo, poções, cristais,
Entrego a energia ao Mara para Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. Trono Exu, Trono Pombagira, capitaneando as nossas proteções coletivas, ligados às nossas tronqueiras, eles montam uma enorme redoma dourada que nos cerca, nos abraça. E nós, lá naquele círculo central, estamos montando o nosso mercado de proteção local, individual, com nossas ideias de proteção, nossos símbolos e imagens. E vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar aos 7 dragões de Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Parando no chakra básico, no pé da coluna, o chakra raiz, o Muladhara. Ele se liga ao corpo átmico, tríade superior, e atrai aqui a energia do Kundalini, que começa a ascender por dentro de nós, representado por 2 serpentes douradas que atingem daqui da base da coluna o seu coração. Ligando o motor Taurus, acionando a chama trina, ascende até a sua pineal, onde encontra aquela parcela de energia Aka, energia Almara, que ficou aguardando para essa simbiose quântica que abre a sua mente, abre a sua terceira visão, terceiro olho, exudando pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kang Shamfam, Kang Shamfam, Kang Shamfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Omkara. Assim é. Assim está feito. Palestra número 30, como eu falei, fala sobre encobrimento. E para viajar nesse encobrimento, nós vamos fazer um pequeno passeio por dentro da história do nosso planeta, mas focando, é claro, nos Estados Unidos. E eu vou voltar só um pouquinho no tempo, tá? Então, quando eu falo sobre esse encobrimento aqui, é o encobrimento a partir de um determinado período. Ah, então foram só esses, professor? Não, é claro que há encobrimentos anteriores. E eu venho narrando para vocês quando, por exemplo, as religiões todas, principalmente o catolicismo, fez questão de encobrir as mitologias, de dar o nome de mitologia a esses manuscritos maravilhosos. Quando nós encobrimos todos os fundamentos filosóficos do passado e nos baseamos em interesses outros, tudo isso é encobrimento. Então, encobrimos o passado desde Hiperbórea, Atlântida, Lemúria, Mu. Inclusive, encobrimos o que há além de nós, dando aquela impressão que somos só nós, o centro do planeta, o centro do mundo, o centro do universo, e que só existe vida aqui. Tudo isso faz parte de um encobrimento enorme. Mas o encobrimento que eu vou tratar com você aqui é de um encobrimento mais recente. E eu vou começar em 1945, na Segunda Guerra Mundial, quando Franklin Roosevelt morreu. Ele era o presidente, então, dos Estados Unidos. Falando em Roosevelt, tem uma série agora na Netflix. Eu até devo parecer para vocês que tenho contrato com a Netflix, que eu falo a beça deles, mas não tenho não, tá? Por livre, espontânea vontade, eu faço propaganda mesmo, porque vocês sabem que o foco aqui não é esse, mas faço propaganda daqueles filmes, séries e artigos e livros e fontes que eu reconheço como valiosos. Então, na Netflix tem uma série agora chamada Battalion 6888, ou 6888. Batalhão 68888. 638. É uma série fantástica em que eu vou confessar a vocês que assisti chorando
em vários momentos, dá muito valor à questão racial, e eu, como branco nessa existência, abracei demais a causa deles já tem algum tempo, e esse batalhão 6888 traz à baila de novo uma coisa que é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda, que são esses encobrimentos, onde se encobriu durante esse período algo que até hoje ainda existe, mas que vem tentando melhorar assim a passo de cágado, lento, manco, mas vem tentando. E faz referência a esse período. Era o presidente Franklin Roosevelt. E é citada, inclusive, a esposa dele, com uma participação ativa muito importante nessa série. Então, assista a série. Você vai gostar, eu tenho certeza. Então, Roosevelt morreu e assume Harry Truman. E, em 1947, caiu mesmo um disco voador em Roosevelt, Novo México, Estados Unidos. Confirmado por militares. Se você fizer uma pesquisa no material da época, você vai ver que foram confirmados corpos, discos, naves, materiais, tudo foi coletado. Foi um susto para Truman. Em 1947, esse mesmo ano, não é coincidência, você vai ver isso, faz parte do encobrimento, se formam, então, duas organizações nos Estados Unidos que existem até hoje. Uma oficial e uma oficiosa, e que eles negam veementemente. A CIA, ou CIA, com o presidente Russell William Carter, da CIA. E o outro grupo, talvez mais importante, os 12 Majestosos, que são os The Majestic 12, que eles até hoje dizem que não existem. O que significam os 12 Majestosos? Eu vou falar muito sobre eles hoje. Eu falo sobre eles em outra palestra, mas aqui é o momento em que eu mais falo sobre eles. E vou explicar o máximo que eu puder para quando eu fizer referência em outros momentos, você se lembrar e ter em mente sobre o que eu estou falando. 12 figuras escolhidas por Truman. E olha que a referência ao batalhão 6888. No primeiro momento eram 12 homens, nunca teve mulher nos majestosos, brancos, nunca teve negro no majestoso, hétero, nunca teve alguma coisa que não fosse isso dentro dos majestosos. Então você começa a ver por aí que tem um limitador, no mínimo preocupante. Pensou comigo? Cujo presidente desse grupo secreto que eles formaram era o Russell William Carter. Então, as criaturas, o cidadão era presidente da CIA, e eu não vou precisar explicar aqui sobre a CIA, todo mundo sabe o que é a CIA, e ele era o componente principal desse grupo secreto. Grupo esse que só se reportaria a Truman, presidente da época. E esse grupo ele tem à disposição dele 100 bilhões de dólares para projetos secretos por ano, os quais nem as Forças Armadas podem questionar. Então, todo ano é votado no Congresso americano a liberação de 100 bilhões de dólares, esteja o país na situação que estiver. E esses 100 bilhões de dólares não podem ser questionados. Os projetos secretos não são abertos e nem Marinha, Exército e Aeronáutica podem contestá-los. Vários já tentaram fazê-lo. Vários presidentes já tentaram fazê-lo e você vai ver aqui o que aconteceu com a maioria deles ao longo do tempo. Esse grupo foi que estabeleceu a política da desinformação. Aí é que começou a existir o encobrimento oficial. Porque quando eu falei para você lá atrás do encobrimento da hiperbórea, do encobrimento das mitologias, isso é algo que não... Você conversa com certas pessoas que eles falam para você, isso não é a verdade, isso não existiu, isso é historinha, isso não acontece assim. Mas esse aqui iniciou uma política feroz de desinformação.
que começou com o caso Roswell. Você veja que até hoje, de lá para cá, quase tudo que surge com relação a ET é feito graça, é tratado como jocoso, piada, gracinha, fantasia, ilusão. Esse é o encobrimento. Essa é a política da desinformação que começou com Roswell, desaparecendo com corpos, no plural, e com muitos materiais envolvidos. Não foi uma navezinha que caiu com uma dupla de seres. Como está ali na imagem. Essa é uma imagem, eu não posso falar para você que é uma imagem real, mas descreve bem parte do que aconteceu. Mas ainda fechando na parte escrita primeiro. Ó. Lá embaixo tem uma última OBS que está ligada, aqui, ó, OBS 1, está ligada a esses 100 bilhões de dólares. Tudo se mantém de modo idêntico até hoje. Hoje não mudou nada em relação a isso. Estou falando de 1945 e 47. Esses 12 majestosos são justificados pelos Estados Unidos por Guerra Fria e corrida por armas e pelo espaço. Na época, era final da Segunda Guerra, você vai lembrar que começou ali um período chamado Guerra Fria. Então, a grande justificativa na época da criação dos Majestic 12 foi a Guerra Fria. Eles precisavam se proteger do inimigo vermelho, do inimigo soviético. E havia o início do quê? Do que a gente chamou com o tempo de corrida armamentista e corrida espacial. Então, essa foi a justificativa inicial para o 12 dos 12 majestosos. Essa parte aqui ela entrou depois que eu já tinha essa palestra pronta, porque surgiram novidades em relação aos tais dos OVNIs. Não os dos dessa época, mas recentemente. Se você observar, essa política da desinformação, do encobrimento... Deixa eu beber uma aguinha. Ela vem sendo tão forte, tão poderosa, que se voltar no tempo, antigamente eles chamavam de OVNI, como eu falei, lembra? De um tempo para cá, na verdade, 2022, como está ali no título da imagem, é recente. 2022 para cá, eles passaram a chamar os OVNIs de UAPs. Não sei se vocês já viram isso. Está até aqui em cima, ó. Unidentified Anomalous Phenomenons. Eu já vi um estudo que fala que em vez de anômalos, é aéreos. Dá no mesmo. Tudo bem, um é aéreo, o outro é anômalo, mas não tem problema. Então seriam fenômenos anormais, anômalos, não identificados. O objeto voador não identificado perde a função. Por isso que eu ainda acho que é anômalos e não aéreos, porque você tira, inclusive, do ar. É um fenômeno anômalo não identificado. Você tenta diminuir cada vez mais a questão, trazendo ele para um grau de normalidade que afasta a curiosidade. Então, UAPs, e não mais UFOs ou OVNIs, UFOs seriam objetos voadores não identificados também, só que aqui é em inglês, tá? UFO seria a mesma coisa que falar OVNIs. De 2022 para cá, eles viraram UAP. Aqui estão alguns objetos que já estiveram presentes. Aqui, por exemplo, aqui é só o Empire State Building, o Empire State Center, tá? Em Nova York. E essa política de informação, essa contra-informação, sempre visou manchar a honra de quem falava sobre isso. Das pessoas, das organizações, dos jornalistas. Quem abria a boca era massacrado. Vários não só foram massacrados, como morreram. E pior, eu falei de 2022. Se você observar recentemente, na última revoada de OVNIs que houve em 2024, ano passado, sobre os Estados Unidos, foi principalmente em New Jersey. Eu tenho até uma palestra que eu me aprofundo sobre isso aqui. Eles passaram a chamar agora, sabe de quê?
de drone. Porque drone todo mundo tem. Drone é comum. Drone tem criança que tem drone em casa. Então eles estão igualando. É muito mais fácil, porque agora você vê vários drones, realmente, drones nossos, terrenos, terráqueos, de pessoas físicas menores, menos poderosas, e poderosíssimos das Forças Armadas. Alguns que fazem coisas que a gente nem sabe. Os drones de guerra são capazes, alguns, de carregar pequenos mísseis. E alguns são muito maiores do que o normal, fazem mais barulho ou mais silenciosos são. Então eles igualaram tudo a drone. Agora tudo é drone. Você vê que recentemente, em várias aparições em vários lugares do mundo, chama-se de drone o que era OVNI, o que era UFO, passou por UAP, mas agora é só drone. Em 52, último ano daquele mesmo presidente, que é o Truman, houve a revoada de OVNI sobre Washington. Aquela mais famosa, inclusive essa de 52, foi comparada agora a essa última de New Jersey, que foi tão parecida que eles passaram pelos mesmos lugares e algumas imagens são muito similares. Está na internet, rolando até hoje. Truman não se pronunciou. Foi quando o primeiro presidente americano transformou uma questão ufológica em uma questão de Estado. Eles protegem. Normalmente, presidente de país tem essa coisa de falar que quando é algo que eu não quero conversar, quando é algo que eu não quero abrir, que eu não quero informar, eu falo que é questão de Estado. Então, o UFO, para eles, também se transformou numa questão de Estado. Para você ter uma noção de por que isso aconteceu, desde 47, eles têm esses materiais e eles fazem aquela coisa que eu já expliquei para vocês, de reverter a tecnologia ET em favor deles. Por isso que eu tenho hoje o chip, por isso que eu tenho hoje a internet, por isso que eu tenho os materiais dos laptops, celulares e aplicativos poderosos rodando a base de tecnologia extraterrestre. E eles não podem informar isso para ninguém porque eles não querem abrir essa informação com facilidade. Nesse mesmo ano, assumiu Eisenhower, que foi informado de tudo pelos 12 majestosos e também tomou um susto, como Truman tomou. E logo no primeiro ano dele, houve aqueles 3 dias de sumiço de Eisenhower, que com os 12 majestosos foi se encontrar com os ETs de Roosevelt na base militar ultra-secreta de Edwards. Que 3 dias de sumiço são esses? Ele foi marcar um encontro num determinado lugar, então a agenda de um presidente americano ela é normalmente acompanhada pela imprensa. De todo presidente é assim, mas o americano é fora do normal. E ele tem que informar tudo o que ele vai fazer. Ele falou que ia para um determinado hotel, numa determinada cidade, entrou no hotel, na porta do hotel, tirou aquelas fotos, ele entrou e ficaram os repórteres e os fotógrafos do lado de fora, aguardando a próxima saída dele com a delegação para pegar o carro, a limusine e ir para determinado encontro ali onde ele se encontrava. Só que ele sumiu por 3 dias. E os repórteres ali, daqui a pouco alguém falou assim, surgiu a notícia aqui de que ele está em Nova York, está em Washington. Ué, mas ele não saiu por aqui. Ou seja, ele sumiu por 3 dias e não se sabe por onde ele passou, não se verificou a saída oficial dele. Claro que tem várias maneiras de fazer isso, não precisa nem de portal, nem de mágica, né, gente? E ele foi se reunir com os 12 majestosos, com os ETs de Roosevelt, nessa base militar ultra-secreta. Base militar ultra-secreta como essa, eles têm algumas. Não é só uma, já expliquei para vocês que a tal da Área 51, ela tem várias áreas similares. A Área 51 talvez seja uma básica perto das outras. Desse encontro até hoje, os Estados Unidos nunca compreenderam na íntegra o que foi passado através da comunicação com esses ETs. Isso é muito importante falar, porque quando a gente fala de engenharia reversa, eles estão conseguindo reverter a tecnologia. Mas quando eu falo de não compreender na íntegra, significa falar com esses seres. Quando eu falo para você do escrutínio do ser humano, do raciocínio, do senso crítico, do senso filosófico que nós temos, diferente deles,
É mais ou menos assim, eles entrevistam esses seres. Isso já foi narrado por várias pessoas que estiveram presentes em narrativas como essa, não é o meu caso, tá? Estou repassando informes de vários documentários, estudos, livros e palestras que eu assisti ao longo dessa minha estadia relativamente mediana nesse planeta. E de outros momentos que aí não cabe aqui. Eles entrevistam um ser como esse e perguntam para ele assim, qual o seu nome? E eles até entendem o que você fala e respondem assim, eu me chamo XW3J14. De onde você é? Eu sou do quadrante 43 Delta, ao sul da constelação de Sagitário. O que você veio fazer aqui? Programa secreto. Algo não fácil de ser revelado. Mas aí quando eles perguntam alguma coisa do tipo, qual o seu objetivo nesse momento? Quem é você de verdade? Eles começam a repetir as mesmas informações dadas de maneira autômata. Se você perguntar o que significa aquela porca daquele quadrante 13.12 da sua nave, ele vai explicar com detalhes técnicos. Mas se ele perguntar qual o motivo da sua existência, o ET em geral fica meio perdido. Não sei se estou conseguindo passar com clareza o que eu quero para você. Ele não consegue ir além. Eles não conseguem fazer uma comunicação. E você veja, para trocar essa informação, vindo de cá com inglês e lá com outro idioma, foi muito tempo para você conseguir fazer com que algumas informações fossem dadas. Eu vou conseguir me aprofundar sobre isso no encontro do Clube de Membros número 17, está chegando, quando eu falo de seres especiais. E lá, quando eu falo dos cefalópodes, do filme A Chegada, você vai entender como demora a troca de informação para chegar ao mínimo de consenso. Esses seres não têm algumas coisas que nós temos. Até que John F. Kennedy, lembra do Kennedy? Assume o poder no pior momento da Guerra Fria, que foi considerado entre 1961 e 1963. Esse pior momento foi caracterizado pelas ameaças constantes entre União Soviética e Estados Unidos, pois toda a luz do radar um do outro parecia ameaça. Você vai lembrar disso, inclusive vários estudos mostram isso abertamente. Só não mostra a próxima etapa, porque eles eram OVNIs, sendo captados pelos radares. Assim, quase entraram em guerra muitas vezes. Isso foi falado algumas vezes de maneira suave, isso tinha alguns filmes e séries, mas não foi colocado para estudo. Até que Kennedy propôs um trabalho conjunto, até que ele veio a propor um trabalho conjunto. Ele se reuniu com Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética, e propôs a eles que eles abrissem informações, porque tudo que eu estou falando desse lado de cá dos Estados Unidos, que é o mais conhecido, você imagina, esse é o mais conhecido, apesar do encobrimento, também tem do lado de lá da União Soviética, e hoje Rússia. E Nikita Khrushchev, na época, falou para Kennedy, verdade, nós também temos o nosso caso Roswell, nas devidas proporções. Nós também temos diversas informações, e eles iam abrir um para o outro, para que isso pudesse ficar claro, e eles perceberam que aqueles pontos no radar não eram nem de um, nem de outro país aqui, e eram coisas de fora. Claro que isso foi colocado antes para os 12 majestosos, e você vai pensar assim, mas um presidente precisa passar pelos 12? Com certeza. Tudo que ele faz que é importante passa pelos Majestic 12. Claro que foi negado por eles. Os 12 majestosos falaram assim, não, senhor, você está sendo engrupido pelo Nikita. Isso é um golpe soviético, como sempre. Você vê aqui a imagem da Guerra Fria, que mais uma vez é o trabalho de contra-informação usando a Guerra Fria como desculpa. A Guerra Fria foi algo muito sério.
Alguns dizem que até hoje ela não acabou, mas ela foi utilizada como maquiagem para muita coisa. E se você lembrar, Kennedy insistiu. O que aconteceu com Kennedy? Ele foi assassinado, lembra? E claro, surgiram várias teorias sobre esse assassinato dele. Eu vou contar para você que nenhuma daquelas versões é a real. Só dando um salto no tempo, mas só para fazer uma parte sobre o que acontece sobre esse encobrimento, em 1996, o nosso ET de Varginha, o nosso caso Roswell brasileiro, houve e também foi encoberto. E tem as teias, tem o tentáculo desses majestosos. Se você vai a Varginha hoje, Varginha vive de graça com o ET verde. Tem várias imagens, bonecos, chamadas na cidade. Claro que tem o marketing em torno disso, ok, eu entendo. Mas tornou-se o ET de Varginha uma coisa jocosa. Vende-se souvenirs fazendo gracinha. Esse é o plano. Você tornar algo imbecil, idiota, boboca, simples, simplório, quando ele era para ser sério. Voltando para os Estados Unidos, assume o poder Lyndon B. Johnson, que foi até 69, que é quando eu nasci, e no mesmo ano, eu não vou me aprofundar em Johnson, se você depois pegar, inclusive, a sequência toda de presidentes americanos, eu não vou falar sobre todos, não, tá? Eu vou falar sobre todos aqueles que cabem para o encobrimento. A ideia aqui não é uma aula de história, é uma aula de tentar entender o que é o encobrimento sobre o qual eu falo. São sementes para reflexão. Na verdade, eu diria que aqui são sementes para o desconforto. É para você se sentir desconfortável e importunado mesmo e ver se sai da caixinha. No mesmo ano, assume Richard Nixon. A história de Nixon é sensacional. Eu sugiro que vocês estudem esse período do governo americano, porque ele assumiu e recebeu todos os informes do Majestic 12. Tomou o mesmo susto. E esses majestosos, nessa época, nem eram mais os mesmos. Você observa que a gente está passando o tempo, né, gente? Eu comecei em 45, falei de 47, quando eles surgiram com a CIA, já estamos em 69. Então, algumas décadas depois, é claro que eles também vão envelhecendo, vão morrendo, só que alguns morreram, outros foram mortos. Porque até alguns Majestic começaram a descambar, discordar, não aceitar, porque você observa bem, o Kennedy acabou de ser assassinado. Talvez pelos 12 aquilo não passasse em branco. Era uma votação que eles nem sempre eram unânimes, apesar de dizerem que eram. Se um ou outro discorda e começa a querer, e assim aconteceu. Tanto que vários informes materiais que vazaram por aí, vieram dos antigos majestosos que começaram, mesmo pertencendo à rede de poder que eles pertencem, eu vou chegar nisso ainda hoje, a palestra hoje é muito longa, você vai ver que eles foram, com o tempo, também percebendo que algo não estava certo. Assim como aconteceu dos templários serem um braço dissidente das próprias cruzadas, de alguns seres que começaram a olhar aquilo e falar assim, cara, isso não está bom. Isso não pode ser isso, desse jeito. E os templários nasceram assim. Eu vou chegar nessa história também, não hoje, claro, mas volto a falar sobre ela em vários outros momentos. Esses majestosos começaram a mudar. Mas mesmo assim, o trabalho de contra-informação só se ampliava. Tanto que chegou a outros países, e a gente vai ver como é que ele chega a outros países, né? Richard Nixon, o melhor de todos para mim. Nixon era um boêmio. Ele tomava Phelps. E uma noite, ele conversando com os amigos, ele passou um pouquinho do ponto, e ele tinha um amigo que era, na época, comediante famoso. E ele falou demais para um amigo, do tipo, você sabe da maior? Existe ET. Aí o amigo falou assim, até tá bêbado. Existe ET e eu te provo.
Não é possível, você só pode estar brincando. Vamos comigo agora que eu vou te mostrar. Pegou o cara, mamado, os dois, botou no carro e foi para uma das bases. Buzinou na porta da base, os próprios militares que receberam tentaram demovê-lo. Que isso, presidente? Eu sou o presidente, deixa eu entrar. Não pode, você não pode entrar com uma pessoa. Vou entrar, entra, não entra, liga daqui, liga de cá. Entrou, tentaram demovê-lo de chegar até onde ele queria chegar. Eu estou resumindo a história é longa. Ele chegou, mostrou o ET, mostrou o material, mostrou as naves, mostrou tudo para o amigo bêbado, quase desmaiou lá dentro. Saíram de lá. Dia seguinte, comediante famoso que viu isso aí, numa das bases onde havia segredos, o que o amigo fez no dia seguinte? Espalhou, abriu a boca. No que abriu a boca, ele é conhecido, famoso, no que alguém como nós fala sobre isso, para com isso. Mas você imagina alguém famoso, eu não quero dar o nome do cara, também não quero fazer comparativo com alguém famoso hoje, para não fazer relação com nada. Não é o caso. A imprensa, no primeiro momento, abafou. Tentou abafar, mas abafou como pôde. Só que aquilo ficou no ar. Né? Ficou uma informação meio estranha ali. A partir daquele momento, os 12 majestosos se reuniram e um falou pro outro, esse cara não tem a melhor condição. E isso tá vindo em sequência. Olha o que aconteceu com Kennedy. Não vamos mais falar a presidente nenhum. Dali para frente, a partir do Nixon, os 12 decidiram não dividir mais com os presidentes. E um ano depois daquilo ali, aconteceu o quê? O caso Watergate. E a renúncia de Nixon em 1974, com toda aquela explicação. Depois você para ver o que é o caso Watergate. Surgiu lá uma coisa e o presidente foi renunciado. Não dava para matar 2 presidentes em sequência, né? Com a não divulgação das informações para os presidentes, se iniciou um novo projeto dos 12. Espalhar pelo mundo os tentáculos do grupo. Qual era a ideia deles agora? Não dá para falar com o presidente e a gente precisa ampliar o nosso espaço de atuação. Então, se abriu aqui o que está na imagem, uma teia Majestic. Olha aqui, a teia Majestic, ela passa por todos os lugares. Observa direitinho onde batem essas cidades e pontos, e áreas, inclusive intraoceânicas, intraterrenas, e nos principais países do mundo. É uma teia que é dividida com todos que têm acesso ao Majestic, inclusive o Vaticano. Existe alguma organização no mundo que tem mais espião do que o Vaticano? Não. Porque o Vaticano tem padre, bispo, cardeal no mundo todo. Padres espalhados que servem de informe. Então você está falando que todo padre de toda paróquia, inclusive o padre da minha paróquia, faz parte? Não. Mas que tem muito padre, bispo, cardeal importante vinculado à teia, não que eles são majestosos, mas a teia Majestic, de uma forma ou de outra, sim. Para que você acha que existe o confessionário? Dá uma pulga na sua orelha. Então, a partir daí, espalhando os tentáculos do grupo, eles passam a utilizar relações de prestígio deles para a criação de núcleos de inteligência no planeta, todos vinculados aos Estados Unidos. Lembra daquela história que você estudou sobre o Brasil ser o quintal dos Estados Unidos? E é assim até hoje, tem vários quintais por aí. Era a teia Majestic no mundo capitalista. Até porque, como eu falei, do lado de lá, a União Soviética já tinha sua própria versão Majestic no mundo socialista.
Isso caracterizou muito mais o bloco capitalista e o bloco socialista do que aquilo do que a gente estuda em geografia, em história e etc. Ronald Reagan assumiu em 1981. E como ex-ator, lembra disso? Ele já conhecia a história do comediante. Amigo de Nixon, conhecido dele. Mas os 12 Majestic não informaram nada, como havia sido combinado. Reagan perguntou, insistiu, e eles falaram assim, não, isso não existe, não tem esse grupo não. Insistiu e foi ignorado. E voltou a insistir. Se você lembrar, em 1982, ele foi alvejado por vários tiros, mas devido à atuação das seguranças, Reagan sobreviveu. Então, até aqui, eles falaram assim, cara, vamos queimar esse cara que ele está perturbando. Eles não conseguiram matar mais um. E no fim do mandato, ele fez um discurso muito interessante na ONU, eu acho que ainda está na internet esse discurso, falando sobre um problema comum extraterrestre. E se você não achar o discurso, eu vou falar para você, em linhas gerais, o que ele falou. Ele na ONU, pouco antes de ir embora, ele fala algo do tipo assim, quem sabe se nós, eu, americano, e o presidente russo, soviético, nos uníssemos, em vez de ficarmos tratando de problemas nossos, terrenos, locais, e focássemos num outro problema comum que todos nós temos, que é um problema extraterrestre. Ele falou isso com clareza. Isso ficou. Não apareceu em lugar nenhum. E passou. George W. Bush, o pai, assumiu o poder. Só que o George Bush, o pai, era ex-diretor da CIA e sabia dos assuntos. Por conta disso, ele não mobilizou esforços para expor os dados. Então, George Bush, pai, ele fechou com os 12 majestosos como há muito tempo não se via. Bill Clinton assumiu adiante com a promessa, lembra do Bill Clinton? De revelar tudo ao povo americano e recebe a resposta de que não há nada a ser informado. Ele insistiu, da mesma forma que o Reagan insistiu, e aí eles pensaram assim, cara, não vamos poder alvejar de novo de tiro tão próximo outro cara. Em uma entrevista, o Bill Clinton reconheceu que há um grupo interno dentro dos Estados Unidos acima dele. Logo depois, surge a Mônica, aquele caso com a estagiária, lembra? Pode ter acontecido aquilo? Pode, ele pode ser culpado, responsável. O Al Gore era o vice do Bill Clinton. Al Gore lançou um documentário maravilhoso chamado Uma Verdade Inconveniente. Eu sugiro que você estude, procure ver. Trata de uma apresentação sobre aquecimento global numa visão bem diferente de como a gente sempre encarou. Aí chegam os anos 2000. George Bush filho e seu vice, Dick Cheney, assumem. Dick Cheney é alguém muito envolvido com o World Trade Center. No dia do acontecimento, ele preparou para o Bush filho uma agenda muito especial. Bush estava lendo com as criancinhas na creche, e uma das criancinhas estava lendo com ele na hora que aconteceu a queda das torres. Deixou ele muito desconcertado, foi uma situação muito inusitada, e eu não posso entrar em detalhes sobre isso aqui, já estou falando demais hoje. O Dick Cheney é um cidadão que tem participação muito direta na queda daquelas duas torres. Em 2009, assumiu Barack Obama, que também se dedicou a revelar as questões ufológicas e exigiu a revelação dos arquivos secretos, mas foi ignorado. Saiu Obama, vieram Trump, depois Biden, e nada foi revelado.
Mesmo com a evolução da internet devido ao serviço de contra-informação. Porque a internet evoluiu, mas o nível de contra-informação também evoluiu. Está aqui, ó, mais uma vez uma ilustração da contra-informação, ó, cadeado fechado, bloqueio total a tudo. E eu lembro de novo, aí os drones de dezembro de 2024, em New Jersey, que eles chamam de drones, lembra? Esse é um detalhe que eu não tinha falado ainda, ó. Houve narrativas de alguns dos que filmaram e observaram os drones de New Jersey. Eles tiveram uma percepção temporal estranha. Algumas pessoas narraram que tinham a sensação de que o tempo tinha parado. Inclusive, eles olharam para o relógio e alguns relógios tinham ficado meio perdidos e alguns celulares. Então, eles podem ter, esses drones, feito algum tipo de entrada em linha temporal ou bloqueio temporal, e eles eram tantos que eles geraram essa percepção temporal diferente das pessoas que ali próximo estavam. Hoje em dia, não somente os Estados Unidos, mas todos os países têm seus presidentes na ignorância. E somente os núcleos daquela teia majestic em cada lugar manipulam tais informações. Foi o que foi feito em Varginha aqui em 1996. Aqui, essa ignorância está aqui no OBS-1. E quem mais se mantém nessa ignorância? Todo o rebanho humano fechado nas religiões, nos modelos apolíneos, que eu já estudei com vocês, os da imposição aceita. Muita gente vai assistir isso aqui e falar assim, mais um maluco, isso não existe. Aí tem a sonda Voyager 2. No meio desse imbróglio, entre 1986 e 89, a Voyager 2 passaria por Urano e por Netuno, antes de sair do sistema solar. Urano e Netuno são planetas só vistos por telescópios poderosos, não é telescópio comum. Já que até o planeta Saturno, você consegue ver a olho nu. Até Saturno você vê. Se você observar, se você entender o céu, entender de mapa estelar, de posição estelar, você vê. Aqui, ó. 89, só para você ter uma noção do que eu estou falando, é o período de Gorbachev, ou Gorbachev, na antiga União Soviética, e é o mesmo período do João Paulo II, no Vaticano, e da queda do Muro de Berlim. Ano legal, né? Nesse período, aquele cidadão que eu acho maravilhoso, que Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, para vocês terem uma noção, ele era mercador russo até se tornar o que ele se tornou. E aí ele se tornou especialista em Suméria. Ele estudou a linguagem suméria. Ele acabou se tornando alguém muito importante. Nessa época, ele era consultor da NASA. Mas já vou antecipar a história dele. Com tudo que ele falou, que está aqui, mais outras coisas que eu não coloquei aqui, que ele revelou nos livros dele, no que ele deixou de legado, a história de Zecharia, eu recomendo demais. Ainda que não se concorde com tudo que Zecharia falou, como não se concorda com tudo que quase ninguém falou, você tem ali muitas informações importantes. Se, como eu falo no livro de Urantia, que ele é uma Bíblia pleiadiana, mas que tem informações super válidas, Zecharia, talvez mais que o livro de Urantia, tem coisas muito importantes. E Zecharia Sitchin, na época, ele era consultor da NASA. Mas quando ele foi queimado mais adiante, até associado aos Illuminati ele foi. Eu já ouvi podcasts que falam sobre esse assunto, que as pessoas afirmam que Zecharia Sitchin fecha com os Illuminati. Por isso as informações dele são deturpadas. Isso é dado, esse tipo de atribuição, a muitos daqueles que começam a revelar demais, abrindo o leque das pessoas. Como ele era consultor da NASA na época, a partir das primeiras fotos com a cor verde azulada de Urano, primeiro passou por Urano, ele sinalizou para a NASA, ele era consultor, né? Que os sumérios
já havia informado as cores de Urano e a inclinação, que foi o que as fotos apontaram, só que eles informaram isso há 3.700 anos atrás. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Ou melhor, tem alguma coisa muito certa aqui. Há 3.700 anos atrás, os sumérios não tinham telescópios, não tinham naves. Como que eles sabiam que essa informação era tão precisa? E aí Sitchin publicou um artigo no New York Times. E ele foi contraposto pelo poder estabelecido dos 12 Majestic. Mas aí a NASA conversou com ele e falou assim, então quando vierem as fotos de 89, que é quando a Voyager vai completar o seu ciclo, a gente vai ter que comparar para ver como é que vai vir Netuno. E ele já estava com as informações de Netuno antes, mostrando para eles como é que era. Se bater, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? É sim, se bater, a gente vai ter que fazer algum tipo de informe e tal. Em 89 vieram as primeiras fotos de Netuno. E as cores e a inclinação batiam com os sumérios de novo. Se eu não me engano, Urano é verde azulado e Netuno é azul esverdeado. E os sumérios já sabiam disso há 3.700 anos atrás. Claro, nós já estudamos aqui, por conta dos Anunnakis que vinham de lá e já tinham dado esses informes para os sumérios há muito tempo. Nós já estudamos isso aqui no canal aberto e no canal fechado. Só que ao cobrar uma nova postura da NASA, Sitchin foi expulso e teve a sua reputação metralhada. Desde lá, passou-se a falar que ele é Illuminati. A sonda Voyager 2 está aqui, ó, uma imagem dela. A OBS-2, ó, está aqui no poder estabelecido. O poder estabelecido a partir dessa época, se você lembrar bem, passou a chamar tudo aquilo que incomodava. O título do documentário do Al Gore, que eu acabei de citar, o vice do Bill Clinton, é uma verdade inconveniente. Tudo aquilo que era inconveniente para os 12 majestosos, eles chamam de teoria da conspiração. Já viu como é assim hoje em dia? Tudo que você fala que começa a sair um pouco do riscado, eles falam que é teoria da conspiração. Uma imagem ilustrativa de como está espalhado esse poder em várias áreas econômicas, em vários lugares, em várias culturas. Os 12 majestosos, eles têm a ver com pouco mais de 30 famílias na Terra. Aqui eu vou falar sobre um assunto que eu não poderia falar e eu não vou poder me aprofundar muito nele, tá? Eu espero que você pesquise sobre isso por fora. Cujos membros bilionários só casam entre si. São os Illuminati, de onde se originam os 12 Majestic, além dos reis, rainhas e presidentes. Famílias, maioria do hemisfério norte, que determinam o funcionamento do planeta e de fora do planeta. E já fazem planos para se estabelecer fora dele. Eu irei mais além. Ele já tem bases em outros lugares. Por isso que eu falei de fora do planeta. Nada disso é determinado pelos países. E essas famílias decidem quem ou como será o possível acesso ao conhecimento ou parte dele. O nosso queridíssimo Elon Musk, o primeiro trilionário oficial do planeta, é o mais recente membro dessa família. A única coisa que mudou foi que as sondas, hoje em dia, que antigamente eram somente dos Estados Unidos, mas hoje, quase todos os países já têm sondas. Paquistão, Índia, China, Alemanha, Finlândia, praticamente todo mundo tem sonda. Então, com muita gente tendo sonda, eu digo sonda espacial, aeroespacial, fica mais difícil um pouquinho esconder todas as informações. E hoje em dia tem uma coisa chamada hacker. Eu não estou aqui fazendo campanha para hacker, não, tá?
Mas tem uns hackers que acabam colaborando por uma divulgação em massa dessas informações que não eram para serem divulgadas. Isso em muitos filmes e séries também já foram tratados. De hackers maravilhosos, habilidosíssimos, que começaram a entrar em certos lugares e informaram além do que podia. Muita informação que eu tenho aqui hoje é de hacker. Não de hacker que eu conheci particular, não, mas de hacker que divulgou esse tipo de informe nas imagens e nos livros que eu estudei para falar isso aqui para vocês. O início das empresas Majestic. Então, além das famílias de Majestic, tem empresas. Como que isso começou? Entre 1980 e 1990, houve uma revolução na Terra. Mas nós não identificamos essa revolução porque nós valorizamos as revoluções que matam e as revoluções que invadem. A gente só considera a revolução algo desse tipo. Enquanto a humanidade vivia a sua pequena e comum rotina, alguns seres produziram conhecimento em empresas nas garagens dos seus próprios pais. Bill Gates e Steve Jobs inauguraram a era do conhecimento e geraram empresas bilionárias. Hoje, guerras e investimentos na Terra ocorrem somente com a aprovação dessas empresas. Você acha mesmo que uma guerra é autorizada por um presidente ou pela Microsoft? Ou pela Starlink? Ou pela SpaceX? Também produzem essas empresas os famosos engodos, como é o caso do World Trade Center, que eu já falei para você que é um grande engodo, e sobre os tais dos UPAs, né? Ou UAPs. Eles são uma transformação do que era OVNI, do que era UFO. E depois das UPAs ou UAPs? Chama agora de drone. São vários engodos que são financiados por fontes como os 100 bilhões de orçamento secreto dos Estados Unidos que nós vimos aqui hoje, logo no início, quando eu falei com vocês. Então eu preciso que você abra sua mente de vez. Quem faz parte dos Majestic? Essas empresas que aprovam e desaprovam investimentos, guerras e qualquer tipo de acontecimento novo no planeta. Outros encobrimentos além desse que eu narrei para vocês. A vida na Lua e em Marte. Que é isso, professor? Tanto na superfície quanto nas áreas internas de ambos, Lua e Marte. Onde moram os seres, no caso da Lua, no lado escuro, no lado oposto, né? E que a Lua é artificial e foi produzida por uma civilização insectoide pacífica. Ordem de quem? Sofia, o Cristo cósmico. Sofia, ou Hackman, ou Malkuth, há 3 bilhões de anos. Isso está no 10º encontro do clube de membros. Eu trouxe para vocês isso já no nosso clube particular. Lá eu falei um pouquinho mais, mas eu comecei a trazer para cá, porque aquelas ordens que eu recebo de que alguns degraus de informação já podem vir para vocês e eu começo a trazer para cá. A história da Lua é tão complexa, tão profunda, que até a sincronização que a Lua possui com a Terra não tem como ser natural. Eu sou professor de geografia, eu sempre questionei isso, eu sempre fui tratado como alguém estranho quando se falava sobre isso. Você sabe quantas luas que se conhece que tem uma face única voltada para o planeta que ela orbita? Nenhuma além da nossa. Lua de sistema nenhum tem face única. A nossa Lua ser paradinha, virada para nós, é artificial. Se você pegar os sistemas de Kepler, eu não vou entrar nisso aqui, procura ver sobre o que eu estou falando, não contemplam esse tipo de face lunar única voltada para um planeta. Isso não foi falado por mim. 2 astrônomos russos afirmaram isso em 1950. Eu ia nascer 19 anos depois. E ainda falaram outra coisa, que
que as crateras da Lua têm a mesma profundidade. Todo lugar que se mediu até hoje, as crateras são de tamanhos diferentes e profundidades diferentes, porque quando um cometa, quando um meteoro, quando um corpo celeste qualquer entra numa órbita e bate, como bate na Lua, ele bate de maneira distinta, com tamanho distinto, com impacto distinto, mas por que na Lua as crateras todas obedecem a um padrão de profundidade? Porque a crosta dela, que é uma capa natural montada em cima de um material metálico, para um limite único. Então a cratera pode ter 2 km de extensão. Ela tem a mesma profundidade de uma outra que tem 3 km de extensão. De uma outra que tem 2 metros de extensão. A profundidade é a mesma. Porque aquilo que bate ali só vai até um limite. Cratera com a mesma profundidade não tem em lugar nenhum, só na Lua. Os Estados Unidos, já contei a história para vocês do nível 0, vou falar de novo. Em 2009, com a desculpa de procurar água na Lua, direcionou uma sonda que já estava em órbita, a onda seria abandonada, a sonda seria abandonada, seria dispersa no espaço. Eles tinham controle da sonda ainda. Com a desculpa de procurar água, eles direcionaram a sonda para a Lua para fazer esse teste da água. E aí, claro, ao direcionar a sonda para lá, vira uma bomba que você faz bater na Lua. Ao bater na Lua, ela emitiu aquele som do sino que eu falei para vocês, que foi aferido aqui na Terra pelos diversos observatórios com capacidade de medir até o áudio, de aferir o áudio. E o som era do tipo... Tim! Vários testes foram feitos depois. E o som de sino, dando a entender da Lua oca, se repetiu. Isso tem em vários documentos e artigos espalhados por aí. Ninguém fala para você aquilo que está lá te olhando é artificial. Aquilo é de uma civilização insectoide pacífica que foi colocada ali. Aí agora, é claro, não vou poder me aprofundar. Já passei de 1h05 de palestra no porquê. Uma hora, quem sabe, eu volto nesse assunto. O APEs ou UPAs, ó. No passado, eu fui pesquisar sobre isso. Elas já foram as Vimanas. Eu falei com vocês do nível 0, lembra? Até 2012, quando os portais se fecharam, essas Vimanas vinham de lá para cá. Só que agora eu estou falando não de extraterrestre, mas de extrafísico, do Brahma Loka. Então tinha várias dessas Vimanas. Agora em 2024, em New Jersey, tinha muito drone ali que era do Brahma Loka. São testes que eles estão fazendo para tentar passar de lá para cá. Só que antes ainda das Vimanas, no passado mitológico, algumas naves que passavam no céu eram chamadas de Inanna. Em outros, eram chamadas de Marduk. Marduk eu estudei com vocês no Clube de Membros. Inanna, eu estou montando um estudo especial no Clube de Membros. Por que era Inanna? Por que era Marduk? Porque as populações, civilizações e culturas da época sabiam que Inanna, uma Anunnaki, Marduk, outra Anunnaki, passeavam de nave. Na época, era comum. Isso também foi encoberto. Então, a gente vai fechar o nosso trabalho de hoje maravilhoso, uma palestra longa, mas necessária, que eu espero que vocês se aprofundem bastante, com a nossa ativação da energia Aka. Então, vamos agora, rapidamente, voltar àquela calma inicial, em que a gente já fez toda uma produção energética, em que a gente tentou fazer com que, através da respiração, você pudesse voltar à calma. Você faz a mesma coisa agora. Procure realizar alguns ciclos de respiração, de maneira que você vai, a partir de agora, produzir
os seus RNAs, mensageiros. Estou falando sobre isso que está aqui na minha esquerda. Eu acho que para vocês aparece na direita, né? Aqui. RNAs mensageiros que levem ao seu DNA, aos seus 28.869 genes, informações novas. Plasmagem, em que você cria, cocria, você monta novidades. Perdão aos outros e a você mesmo. Cura a si mesmo. Cure a quem mais você desejar. Produza a partir de agora o PKM-zeta. É um inibidor de arquivos negativos e aquele que imanta arquivos positivos. É você se ligando a Gaia e solicitando dela a ascensão, mais uma vez, da energia telúrica e do cristal orgânico astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando no chakra básico. No chakra básico, você vai focar na energia do Kundalini, que vai ser transferido do corpo átmico na tríade superior até o seu chakra chamado Muladhara, onde você foca na energia de Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh, Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh, Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh. Ascende com essa energia até o próximo chakra, que é o chakra sacro. E Kalamaiau. E Kalamaiau. E Kalamaiau. Ascende com essa energia até o chakra cardíaco. Que Aueke. Que Aueke. Que Aueke. Ascende com essa energia até o chakra frontal, pineal. Ali ele encontra aquela energia Aka, que esteve aguardando desde o início, ficou para aquele momento de conexão e de reconexão. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Ascenda com essa energia até a sua coroa e estude-a pelo chakra coronário. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum. Hareum. Hareum Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Muito feliz, mais uma vez. Uma palestra que passou de 1h10. Mas me senti muito bem. Muito importante falar sobre esse assunto. Apesar de eu ter travado, de eu ter bloqueado em vários momentos. Em outros, eu tenho certeza que eu revelei coisas para vocês que vão mexer demais com vocês. Hoje é semente para desconforto. É para tirar você de vez, esse início de 2025, da tal da zona de conforto. Nós precisamos perceber que estamos numa zona de desconforto. Até o conforto é aparente. Deixa nos comentários. Esse vídeo, então, muito cuidado ao indicar ou passar adiante. Lembre-se, o foco são vocês poucos. Sementes de luz. Sementes que são capazes de compreender essa ideia. Mas você que está me assistindo, deixa no comentário, tira a sua dúvida, duvida, questiona.
Entre em contato. Até o nosso próximo encontro.